Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e um blend imperdível porque está na temperatura certa para você, torcedor corintiano. Vou te falar se houve reviravolta na questão Quinteiro. O Corinthians passou a ter interesse no jogador que está seguindo, passou a seguir Fabinho Soldado hoje. Eu vou te contar se houve reviravolta ou não, a informação na temperatura certa. Vamos falar também na temperatura certa sobre Biel. Quanto o Corinthians deseja pagar pelo jogador? Foi enviada uma nova proposta hoje, outra proposta, e já foram várias. Vou te falar que foi recusada e quanto o Corinthians quer pagar pelo jogador. A informação perfeita para você. Vamos também falar de ex-jogador de futebol, aliás, né, filho de ex-dirigente do Corinthians, causa polêmica. Eu vou te contar essa história no jogo festivo que vai ter agora no estádio do Pacaembu. Vamos também falar sobre briga pela torcida corintiana. Tem dirigente do Corinthians brigando para acabar com a punição contra as organizadas que vai até o fim desse ano. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero falar para vocês sobre uma questão envolvendo a torcida fiel corintiana. As torcidas uniformizadas, né, do Corinthians sofreram uma punição por conta daqueles sinalizadores, né, no final do Campeonato Paulista, né, na final, né, do Campeonato Paulista, aquele jogo contra o Palmeiras, né, em que os sinalizadores ali tomaram conta do lugar, e o Pantaleão foi lá, né, a Federação Paulista de Futebol, essa imagem aí é do Mauro Silva, né, na Federação Paulista de Futebol, grande volante aí, né, que foi campeão em 1994, campeão mundial pela seleção brasileira. O que o Pantaleão foi pedir? Foi pedir para que essa pena seja, essa punição seja revertida, que seja, enfim, amenizada. Não dá para o torcedor corintiano ficar sem instrumentos, sem entrar com a camisa das uniformizadas. Foi tudo isso que foi pedido, tá? Sem poder ter os instrumentos ali para tocar, enfim, as bandeiras, tudo isso, né, foi retirado por conta de uma punição que vai até o final do ano. Então, o Pantaleão foi lá, a federação, tentar reverter essa situação para o torcedor corintiano. Acho que as organizadas nem sabem disso. Ele tomou essa atitude e foi lá, é claro, né, com autorização aí do presidente Osmar Stabile. Outra coisa que ele fez também e vai estar fazendo agora, né, pelo que a gente apurou, o jurídico do Corinthians vai se reunir, né, com as secretarias de segurança dos estados. Quando o Corinthians for jogar fora, ele vai antes para negociar com eles ali uma boa recepção do torcedor corintiano e parar, né, o torcedor corintiano de apanhar da polícia, de sofrer, né? Eu, por exemplo, fui em muitas caravanas antes de me tornar jornalista e sei muito bem o que é isso, né? Já passei isso com os Gaviões, já indo para São Januário, enfim, indo para o Mineirão, já sofri bastante também para entrar na cidade. Às vezes você toma aquela geral nervosa, aí você apanha, chega no intervalo do jogo, no segundo tempo. Então a ideia, né, do Pantaleão é estar resolvendo isso, né, se reunindo para que a torcida tenha uma recepção melhor, consiga assistir o jogo desde o início e não venha, né, ter confrontos com a polícia. Achei bacana a iniciativa, mais uma aí, louvável, da nova diretoria do Corinthians. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha disso, e se, né, a federação vai ter também reunião com o Ministério Público, né, vão ceder realmente em relação a essa punição que foi dada aos torcedores uniformizados. Comenta aqui embaixo. Filho de ex-dirigente do Corinthians é retirado de amistoso de lendas do Corinthians após repercussão negativa. Trata-se de André Vinícius, que é filho de André Negão, né, e ele participaria do duelo contra o Boca neste sábado, lá na Arena Pacaembu. Hoje é a Arena Pacaembu, tá? É o jogo chamado Legendes, né, onde os jogadores que conquistaram o título da Libertadores 2012 vão enfrentar também os jogadores que participaram daquele jogo também pelo Boca Juniors, tá? A polêmica foi nas redes sociais. Os organizadores do evento acabaram divulgando os nomes, estava lá o nome do André Vinícius, e depois da repercussão negativa, o torcedor passou a reclamar, eles entraram em um acordo com o jogador para que ele fique de fora da partida. Chato isso, né? Porque colocaram o nome do menino lá e depois retiraram. O André Vinícius é filho do André Negão, conselheiro vitalício, que já foi vice-presidente e ocupou cargos diretivos no Corinthians, inclusive foi candidato à presidência do Corinthians, né, na última eleição contra o Augusto Melo, tá? A divulgação que o André estaria em campo, o André Vinícius, né,
revoltou aí parte, né, da torcida corintiana nas redes sociais. O André Vinícius ficou, né, no Corinthians por 10 anos, mas não fez parte do grupo que conquistou a Libertadores em 2012, tá? Ele chegou a disputar 2 partidas pelo profissional com o Tite, no Paulistão de 2013, e foi emprestado 10 vezes. Né? O André Vinícius passou por Nacional da Ilha da Madeira, Portuguesa, Nacional de São Paulo, 2 vezes pelo Paraná Clube, 3 vezes pelo Bragantino e 1 pelo Grêmio, Osasco e CRB, tá? O amistoso desse sábado vai ter lá Emerson Sheik, Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Castan, Danilo, Paulo André, Júlio César, o peruano Ramírez, o técnico Tite, né, que vai brilhantar o evento, e o Chicão também foi confirmado, tá? Então é isso, gente. Polêmica envolvendo o filho do André Negão, tá fora do jogo, tá fora da partida, deixa o like. Olha só, vamos lá, informações importantes. Primeiro sobre o Quinteiro. O Quinteiro passou a seguir o Fabinho Soldado nas redes sociais, o que me fez ir atrás da informação, tá? Eu já trouxe para vocês que o Quinteiro foi oferecido ao Corinthians, mas foi recusado inicialmente, tá? Eu conversei com uma fonte hoje, essa fonte me disse o seguinte, aliás, com 2 fontes que eu confio, tá? Pessoas que eu considero sérias no Corinthians. As 2 me falaram que continua a mesma coisa. Uma me disse o seguinte, Samir, se mudar alguma coisa, você vai ser o primeiro a saber, mas eu acho que não vai mudar porque nós não temos o interesse, tá? Então a questão do Quinteiro, por enquanto, continua a mesma coisa. Mas essa fonte me disse, ó, o nome dele está aqui na lista, tá? Se mudar alguma coisa, você vai ser eu vou te avisar, tá? Você vai ser o primeiro a saber. Mas, por enquanto, não temos o interesse, né? Ele foi oferecido e o Corinthians não tem o interesse. Vou te falar o que eu estou sentindo o cheiro da notícia. Eu acho que o Corinthians vai tentar, tem outros nomes, muitos nomes na frente, e o Quinteiro só passaria a ser uma opção se realmente todos esses outros nomes que o Corinthians estiver tentando derem errado, tá? Eu imagino que seja isso. Senti muita sinceridade quando falaram para mim que realmente não mudou nada e não há nenhum interesse ainda, né, do Corinthians pelo Quinteiro. Claro que a pessoa falou, no futebol tudo pode acontecer. Se houver o interesse, você vai ficar sabendo. Então vamos aguardar, gente, vamos acompanhar. Mas hoje, dia 2 de julho, tá? Dia 2 de julho de 2025, continua o Corinthians sem ter interesse no Quinteiro. Pode ser que isso venha a mudar? Pode. Tudo pode acontecer, até porque o nome dele está lá, foi confirmado isso. Aliás, eu fui o único que confirmei. O nome do Quinteiro está na lista de reforços do Corinthians, tá? De jogadores oferecidos, de jogadores avaliados, de jogadores que, né, o Corinthians está ali fazendo contas, ou vendo se vale a pena, números e valores, enfim. Ele está lá no fim da fila. Mas no futebol, meu amigo, muita negociação pode dar errado, e aí o cara pode pintar na frente. Mas pelo que eu senti, não há interesse, tá? Do Corinthians no Quinteiro. Enfim, vamos aguardar. Vamos falar do Biel agora, porque também tem informação exclusiva para você. Vamos lá, sobre o Biel, eu tenho uma informação na temperatura certa para você. Eu vou ser bem objetivo. O Corinthians, primeiro uma informação que já é exclusiva, vou garantir para vocês. O Sporting recusou a proposta para pagar metade dos direitos econômicos do jogador, tá? E aí, eles pediram 7 milhões de euros pelo atleta. O Corinthians enviou uma proposta hoje, um pouquinho abaixo disso. Vamos aguardar. Por quê? Vou te dizer. Se por acaso o Sporting recusar, talvez a negociação ainda não seja encerrada, não venha a ser encerrada. Por quê? Vamos lá. Pagar 7 milhões de euros pelo Biel não é um consenso dentro do Corinthians. Mas existem pessoas importantes no clube que acham que vale a pena, e existem pessoas importantes no clube que acham que não vale a pena, que não pode ser aprovado isso. Então ainda não chegaram a um consenso, tá? O que eu posso garantir então para vocês é que a proposta de 7 milhões de euros não foi enviada. Até porque, se tivesse sido enviada a proposta de 7 milhões de euros, o jogador já seria anunciado, porque realmente é verdade, né? O Corinthians já acertou as bases salariais com o Biel. Entre Biel e Corinthians, tudo ok. A questão é o Sport, ele quer muito jogar no Corinthians, tá? Então, o Corinthians enviou uma proposta abaixo dos 7 milhões de euros e não é os 3 milhões e meio.
Os 3,5 milhões era por metade dos direitos econômicos, tá? Essa proposta foi rejeitada. Então, né, eu não vou chutar, mas a pessoa eles não quiseram falar para mim o valor, falaram que é abaixo do 7, ou é 6 ou é 5, ou é 6 ou é 5, tá? Vamos lá. Se o Corinthians, por exemplo, se o Sport recusar, pode ter outra proposta? Pode, porque eles podem chegar num consenso, né? Quem alega que deve-se pagar 7 milhões de euros pelo Biel, alega que é o seguinte: o mercado é caro. O mercado é caro. Quanto que o Palmeiras vai pagar no Sousa, por exemplo? Vai pagar uma grana alta. Quanto que o Palmeiras pagou pelo Paulinho do Atlético Mineiro? Pagou uma grana violenta, 15 milhões de euros, não foi? Não tem jeito. Jogador incontestável é jogador de 15 milhões de euros para cima. Jogador, né, de 10 milhões de euros, pode até ser aquele jogador contratação quase incontestável. Agora, jogador de 7 milhões de euros, quem pensa assim no Corinthians pensa isso. 7 milhões de euros é o Biel, que é um jogador que já fez um bom campeonato pelo Bahia, pelo Grêmio, enfim, é um jogador jovem, que gosta do drible, é o atleta que tem que se apostar. Porque incontestável mesmo é de 10 milhões para cima. Então, quem pensa assim no Corinthians tem esse raciocínio, não raciocínio meu. Daqui a pouco vocês começam a falar embaixo, Samir, tu tá louco. Não, a minha opinião eu vou deixar no Café da Fiel, aqui é só informação, tá? Então, quem acha que o Corinthians tem que pagar 7 milhões de euros, alega isso. Eu quero até a sua opinião aqui embaixo. Quem que tá certo? Porque no Corinthians, essa é a informação da temperatura certa que ninguém deu ainda, tá? Pagar 7 milhões de euros pelo Biel ainda não é consenso no Corinthians. Tem os que querem e tem os que não querem, tá? Agora é a gente aguardar. Pode acontecer, porque os que querem podem, né, ter mais força, vai saber. Ou os que não querem podem ter mais força. Então, é bom a gente debater esse assunto e ver o que você acha. Eu vou trazer minha opinião também no Café da Fiel, mas eu já quero o seu comentário antes. O argumento é bom para quem quer pagar os 7. E o argumento também é bom para quem não quer pagar os 7, que o clube está quebrado, não está em condição. Cara, os dois argumentos são bons. Eu quero a sua opinião. Deixa o like, comente aqui embaixo, tá? E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações aí do Timão, galera? Deixa suas opiniões nos comentários, ok? E tem mais informações do Corinthians. Sem clube desde que deixou o Fulham na Inglaterra, o atacante Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians. O Timão debate a possível contratação do jogador, que chegaria sem custos de transferências, com a função de ser mais um centroavante à disposição de Dorival Júnior no clube, além de Hector Hernanes e Yuri Alberto. Ainda não há uma negociação em andamento. E é isso aí, galera. Essa foi mais umas informações aí do Corinthians para vocês, tá bom, galera? Se você é corintiano, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!